E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo aqui é uma aula de demonstração do processo que eu vou fazer aqui para desenhar a Hermione. Eu estou usando aqui um rascunho como base do estilo de um estilo de tipo que eu ensino no meu curso online como desenhar tips, tá? Se você quiser aprender a desenhar tips comigo, só acessar o link que está na descrição dessa aula, www.comodesenhartips.com, tá bom? Eu vou começar a fazer aqui um rascunho para definir o posicionamento de alguns elementos aqui. O cabelo, eu não vou ser bem fiel à Hermione do filme, eu vou pegar a descrição da Hermione que eu tenho de cabeça, que são os cabelos cheios, né, volumosos. Ela vai estar segurando um livrinho, é bem simples a ilustração, vai estar segurando um livro e com cabelo bem volumoso, tá? E eu vou mudar aqui, em relação a esse rascunho que vocês estão vendo, eu vou mudar aqui a disposição do formato dos olhos, para encaixar mais com como eu imagino a Hermione, tá? Vamos lá, eu estou usando aqui uma Huion 13 Canva, tá? Uma mesa digitalizadora, mas esse processo você pode usar no tablet, você pode fazer no tablet, você pode fazer no celular, é um pouquinho mais difícil porque a tela é menor, e também pode fazer no papel, tá? Essa parte de desenho, de linhas, você pode fazer também no papel. A parte de pintura digital que eu vou especificar, a parte de pintura que eu vou especificar para digital. Então bora lá, essa aula está sendo transmitida ao vivo também na Twitch, tá? Se você quiser assistir o meu processo de trabalho com desenho, quiser ver outros processos de ilustração, só colar na Twitch, tá? twitch.tv/BrunoDarwish, eu vou deixar o link na descrição também, que toda tarde, por volta das 2 horas, eu tô aqui para desenhar, para fazer alguns projetos que eu gosto, que eu curto, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar a fazer Hermione aqui. Eu vou pegar aqui um pincel. Esse pincel que eu vou pegar, eu estou usando basicamente 2 espessuras de pincel para fazer esse projeto Tibitos, tá? Se você quiser também ver todos os Tibitos que eu estou fazendo, eu vou também deixar o link na descrição dessa aula. É o Instagram, @mastertibito. Eu vou deixar aí para vocês conferirem, e eu apelidei esse projeto de Tibitos. Vamos lá. Para fazer esses Tibitos, eu estou usando basicamente 2 espessuras de pincel. Eu estou usando, se eu não me engano, uma área 1080 por 1080, tá? Para quem quiser saber. E para essa área, eu estou usando o pincel com tamanho 4 e o pincel com tamanho 8. É um pincel, uma G-Pen, aquele pincel redondo mesmo, ó, tá? É o pincel redondo. E se vocês me verem indo aqui na propriedade do pincel e mexendo aqui na estabilização, é porque eu estou alterando a correção automática do software. A maioria dos softwares de pintura também tem essa estabilização, tá bom? Vamos lá. Algumas linhas eu vou fazer com a estabilização mais baixa e outras linhas eu vou fazer com a estabilização mais alta, tá? Para me ajudar no tracejado, quando for uma linha muito grande, muito comprida. Opa, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então eu estou pegando aqui uma espessura 4, que é uma espessura fina, e como eu falei para vocês, vou ficar alternando com a espessura 8. A espessura 8 eu vou fazer no contorno dos principais elementos, tá? O cabelo, o contorno do personagem. Mas para esse começo de rascunho, eu sugiro que você pegue o pincel fino, pode ser do tamanho que você quiser, um pincel fino, e diminui um pouquinho a estabilização do teu software, tá? Para deixar o traço mais rápido, mais livre. Beleza? Deixando o traço mais livre, mais rápido, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para fazer o rascunho, tá? Não fica tão travadão o traço que a gente quer. Depois não tem problema nenhum, a gente vai corrigindo com o passar da ilustração. Vamos lá. Eu vou fazer aqui na Hermione uma franja, tá? Vou falar para vocês as características que eu estou pensando. Ela vai ter aqui uma franja, o olhar não vai ter um olhar tão redondinho aqui como esse tive, ela vai ter um olhar mais afinado, assim nas pontas. E ela vai estar abraçada no livro, tá? Então vamos passar essas informações aqui para o desenho. Vamos lá. Eu tenho aqui já o meu rascunho pronto. Eu vou deixar esse template para, se você quiser baixar esse template para desenhar por cima, também pode desenhar. Eu vou disponibilizar para vocês
aqui, tá? Mais tarde eu vou fazer um e-book para ensinar vocês a como criar esse moldezinho aqui, esse rascunho, esse layout que eu estou usando para fazer a minha base, a base dos chibitos. Vamos lá. Então eu vou fazer uma franja, a franja dela vai passar da sobrancelha e vai chegar perto do olho, ela vai chegar mais ou menos, ó, por aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, o volume da franja, que vai ficar mais ou menos bem aqui. Essa é a primeira percepção que eu estou tendo agora. Depois eu vou adaptando. Eu vou fazer uma franja mais volumosa aqui. No momento não precisa apagar nada. Vamos lá. Vou fazer aqui um volume do cabelo dela, ó. E vou fazer o cabelo dela como se tivesse partido no meio. E como o cabelo é mais volumoso, vou deixar assim, ó. Eu estou blocando esses elementos agora. Estou botando lá. Não estou definindo nenhum detalhe ainda, estou definindo as áreas. Vai ficar aqui mais ou menos esse cabelo, ó. Eu acho que vou até trazer esse cabelo mais caído em vez de mais armado. E provavelmente eu vou fazer a franja dela com essa textura, sabe? Com essa textura aqui. Tá? Essa parte aqui do cabelo da frente vai ficar maiorzinha aqui do que a parte de trás. Vamos lá, e a gente vai ter aqui, ó, o cabelo dela repartido aqui em cima. Tá bom? Como é que eu vou fazer os olhos? Eu vou fazer os olhos assim. As orelhas dela vão estar sobrepostas ao cabelo, que o cabelo vai ficar tomando conta de boa parte. Então, ó, essa partezinha aqui eu já vou delimitar com o rosto dela. Deixa eu girar aqui a tela. Tá? Vamos lá. Ela vai estar segurando um livro, né? Ela vai estar segurando um livro. Então eu vou fazer aqui, ó, a área do livro, tá? E a mãozinha dela aqui, ó, segurando o livro. Não preciso botar detalhe nessa mãozinha aqui, não. Vou fazer aqui um rascunho do antebraço dela para ficar mostrando que ela está segurando o livro. Vamos dar profundidade no livro. Como é que a gente faz isso? Você lembra quando você fazia as suas aulas de desenho geométrico? Que você fazia para fazer um cubo a partir de um quadrado, você desenhava outro quadrado aqui e aí, ó, fazia isso e apagava depois as áreas sobrepostas. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui no rascunho. Ó, o que eu vou fazer outro retângulo aqui e conectar com o resto conectar com outro retângulo. Na verdade eu vou refazer isso aqui porque eu achei que ficou muito grosso. Ó, vou fazer aqui de novo outro retângulo e vou conectar aqui com o retângulo de trás e vou apagar essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui eu vou apagar essa linha que não vai aparecer. Então aqui eu já tenho uma base do livro que ela está carregando. Eu vou inclusive, ó, botar a mãozinha dela aqui mais para trás para não parecer que a mãozinha dela está muito na frente. Eu vou diminuir o volume aqui do lado. E vamos ver como esse cabelo vai ficar. Agora eu vou apagar aqui algumas coisas, algumas linhas que eu não vou precisar nesse momento. Quais são as linhas que eu não vou precisar nesse momento? São linhas mais retas. Todas as linhas mais retas ou aquelas linhas que você errou, agora que você já inseriu todas as informações aqui, a gente já pode apagar. Ó. Eu vou apagar aqui a linha que eu fiz. Essa linha da franja aqui, que é toda reta, né? A partir de agora eu já tenho uma boa base até onde vai a franja dela, então todas as linhas que estão ocupando muito o meu desenho, eu posso já ir, ou apago todas, ou apago só onde ela encontra outras linhas, para que depois eu possa fazer um acabamento sem problema, sem ter uma linha sobrepondo outra, ó. Eu vou tirar um pouquinho dessa... Não vou, senão eu vou me perder aqui. Essa parte eu vou me perder. Vamos lá. Eu falei também que eu tava armando o cabelo dela, né? E ó, eu vou apagar
essa linha que eu não vou usar aqui, então o cabelo dela fica mais baixado. E aqui, ó, vou apagar essas linhas que estão em conflito, tá? Vou apagar essa outra linha aqui também que eu não vou usar. Eu vou usar essa outra linha como referência. Definir os meus volumes, eu vou definir os meus volumes, eu vou definir agora o formato do olho dela. Como é que vai ser o formato do olho dela? Eu vou fazer como eu falei, o olho mais puxado aqui na parte diagonal. Deixa eu conseguir fazer o formato. Ó, vai ficar como se fosse uma gota o formato do olho dela, ó. Aí eu vou dar um pouquinho mais de volume aqui. Amor, dá comida pra Boba aí. Oi. Pode dar comida pra Boba, por favor? Cadê lá? Eu subi. Então, gente, deixa eu concluir aqui o formato, ó, como se fosse uma gotinha, tá vendo? Vou fazer o olho dela diferente do que eu fiz o Rony Harry Potter. Se você quiser ver como é que ficou o Rony Harry Potter, que são essas duas camadas que eu fiz aqui, ó, eu vou postar lá no Instagram do Tibitos. Vamos lá, vou fazer o narizinho dela aqui, ó, bem sutil também. Vou fazer um sorrisinho bem sorrisinho mais em pé, talvez um sorrisinho mais empolgado. Vou tentar dar essa expressão para ela já já. Deixa eu parar aqui. Vou tentar fazer de novo. Tenho aqui as linhas, o meu rascunho, e agora eu vou fazer um trabalho de lapidação, que a minha line art vai ser na mesma camada do rascunho. Agora que eu tenho essas linhas já bem definidas, eu vou tirar a opacidade aqui dessa camada de baixo, que é o rascunho, que é aquele rascunho do Tibito, e vou trabalhar a partir ali agora com essas linhas aqui, tá? Posso deixar aqui para vocês se situarem bem clarinho, tá? Para vocês conseguirem visualizar ainda onde é que está cada elemento do rosto, mas eu vou me guiar apenas por esses riscos que eu fiz aqui. Vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de fazer é dar contorno, dar volume no olho. Como é que eu vou fazer isso? Você pode tanto fazer com o teu pincel, tá? Com o pincel mais grosso no caso, só que agora eu vou utilizar uma estabilização maior, próximo aos 70%, mas a estabilização vai depender do nível de precisão que tu tem com a tua ferramenta, seja caneta ou seja mesa digitalizadora. Vamos lá, vou fazer um contorno aqui, ó, mais estável, menos tremido, e vou engrossar a linha, tá? A linha de cima, mesma coisa aqui, ó.
Vou engrossar. O detalhe é que eu não quero toda essa área aqui bem definida. Eu só quero uma parte dela, que é até mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar um contra-cor. Mais ou menos aqui que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha borracha e vou fazendo isso aqui, ó. Eu posso ir lapidando toda essa área, ó. Vai ser até mais ou menos aqui. Eu já determino. Mesma coisa aqui embaixo. Ó, e vou suavizando para que fique uma pontinha aqui no olho. Tá? E aí eu vou lapidando até chegar nesse resultado aqui, ou mais ou menos, né? Vamos lá. Vou passar mais uma vez aqui, ó, para engrossar ainda mais aqui em cima. E do outro lado, eu vou tentar deixar com a mesma espessura aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, mais ou menos a mesma espessura. Deixa eu até engrossar mais. E aí vou fazer, aqui vou lapidar aqui melhor, e vou fazer aqui agora o encontro como se fosse uma linha como se fosse da pálpebra. E aí eu vou usar de novo o pincel mais fino, que é o número 4. Opa, tá na borracha. Deixa eu voltar aqui pro pincel. Aqui, ó. Tá? Agora, ó, tá vendo que tá todo irregular essa minha linha aqui? A gente vai começar a lapidar isso aqui também. Ou você apaga e faz de novo, ó. Em um dos lados, eu vou apagar tudo e fazer de novo, tentar fazer uma só com uma estabilização maior, para vocês verem as duas formas de fazer. Esse aqui, ó, esse aqui, eu vou... Vamos ver se você me sai melhor apagando ou não. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar, pode ser com a borracha mesmo. Vou pegar aqui o meu pincel mais fino, vou aumentar a estabilização para 100, que é a máxima. E vou tentar refazer a linha, ó. Tá vendo? Ou você pode fazer o seguinte agora, você pode ir apagando de pouquinho e conectando a linha, também é uma possibilidade, fazendo de pouquinho e conectando a linha, apagando onde você acha que tem irregularidade e ó, fazendo uma linha mais calma, melhor definida. E agora eu vou engrossar toda essa parte aqui. Eu não vou engrossar tanto quanto a parte de cima, mas eu vou dar uma engrossadinha aqui na linha para ter um destaque no formato do olho, tá? Para ter esse destaque aqui no formato do olho da Hermione. Aí eu vou fazer... Oi? Eu vou... Minha Deus. Você quer ir passear? Passear agora que não dá, passear não dá. Vai, te mostro. Sim, voltando aqui, vou fazer o mesmo preenchimento aqui no volume da linha. Não posso preencher tanto, tá? Porque senão vai destoar muito do outro lado. A ideia é fazer esse acabamento bem tranquilo, bem de leve. Pronto. Por que eu não fiz essa parte ainda? Porque eu tenho aqui um cabelo sobrepondo, e aí eu não preciso também ficar fazendo todos os detalhes, porque eu sei que quando eu estiver arte finalizando, alguns não vão aparecer. Ó, eu achei aqui que essa boca e esse nariz podem ficar um pouquinho mais para cima. Se você está fazendo isso no digital, é muito mais fácil fazer essa correção. No papel, é a velha borrachona, sem a possibilidade de dar o Ctrl Z. Então vamos lá. Como é que você vai ajustar esse nariz e essa boca agora, se for preciso para você? Você vai selecionar a ferramenta de opção ou de seleção em laço,
vai selecionar essa opção, essa ferramenta de seleção em laço, tá? E vai contornar todo o elemento que a gente vai mudar, tá? Dependendo do seu software de pintura, tá numa posição diferente ou ela tá junto com a ferramenta de varinha, tá? Ferramenta de seleção por varinha. Nesse caso aqui, eu vou selecionar e vou fazer uma transformação uma movimentação nesse elemento, ó. Vou fazer isso aqui para cima. Muita coisa no rosto do Tibia, se você dá uma leve inclinadinha, ou uma leve subida ou descida, aumentar um pouquinho de tamanho e diminuir, você encontra proporções muito legais, sabe? Então sempre é bom você fazer esses testes. Às vezes quando você está fazendo papel, não precisa ficar apagando. É interessante você fazer vários modelos para treinar. E ó, esse Tibia aqui eu vou fazer com a boquinha mais para baixo. Esse Tibia eu vou fazer com a boquinha mais para cima. O narizinho mais para cima. O olho maior, o olho menor. Mais espaço entre os olhos, menos espaço. Tudo isso são testes interessantes para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Vamos vir aqui agora para selecionar de novo o pincel. Vamos aqui para a franja agora. Na franja eu vou fazer uns formatos assim, ó. Não vou ficar muito preso aqui em cada fiozinho da franja, mas vou deixar aqui uns espaços, ó, para que depois eu possa fazer uma sobreposição de fios, tá? Posso apagar aqui, ó, todos esses que estão no centro. E para dar uma sensação, essa gatinha querendo passear. Tá chorando. Meu Deus, que angústia. Não, não. Ó, e para fazer a franja, eu vou fazer aqui um efeito que vai ser diferente do que eu fiz nos outros tibitos, que é o seguinte, que é a sobrancelha por cima, para dar a ideia de que a franja não tá sobrepondo tudo e não dá para ver nada, vai dar para ver a sobrancelha. Então, eu vou fazer a sobrancelha da Hermione aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? Porque aqui a gente vai começar a fazer o seguinte, imagina agora que a gente vai dar volume para essa franja. O ponto inicial dessa franja vai começar bem aqui, tá vendo? E aí a gente vai fazer, a partir daqui eu vou dar volume na franja como se ela estivesse fazendo uma ondulação aqui, ó. Vai ser nesse formato aqui, ó. Tá? Eu vou fazer essa brincadeira aqui agora a partir desse ponto, que é naquele ponto X que também o cabelo dela vai se separar para a direita e para a esquerda, tá bom? Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui de vermelho. Vamos agora fazer um traço que possa simular a franja dela, que é que não um cabelo, que não é um cabelo liso, mas ainda assim tem uns cachinhos. Aqui, ó. Vou tentar fazer alguma coisa mais ondulada assim. Tá vendo? E agora, lembra que eu fiz essas formas irregulares aqui? É justamente para que eu possa, a partir daqui, ó, se eu quiser fazer uma mecha, eu consigo, ó. Mas também, se eu não tiver isso, ó, por exemplo, eu quero fazer uma mecha bem aqui nessa área, não tem problema, apaga aqui, ó, apaga e faz essa adaptação, tá vendo? Você não vai ficar preso. Eu vou usar aqui um pincel menor para que o detalhe da franja não fique muito denso. Toda vez que você estiver fazendo algum detalhe do tibia,
tenta visualizar isso. Os detalhes tem que fazer com o pincel mais fino do que os detalhes, do que o contorno, desculpa. Então vamos lá. Vou até diminuir isso aqui, ó. Conectando aqui com essas áreas. Tá vendo? E engrossando os contornos. Tá? Agora eu vou fazer essa mesma textura aqui em toda a franja dela. Agora eu vou pegar de novo o pincel 8 e vou dar uma engrossada aqui nessa área de cima para mostrar que essa franja vai sobrepor as outras partes do cabelo atrás. Tá? Não precisa botar, não precisa fechar ela todinha. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer essa parte lateral aqui do cabelo também, nessa mesma pegada da franja, para não destoar muito o estilo do cabelo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, posso até apagar essa parte aqui. Também vou pegar o pincel 8 e, ó, e fazer dar uma engrossada aqui, porque essa vai ser a parte lateral do cabelo. Tô aqui até fazendo um cachinho no final. E aqui, ó, essa parte de trás eu vou fazer um pouquinho menor para dar essa impressão mesmo de distância, tá? Então eu vou apagar um pouquinho aqui para fazer isso aqui, ó. Pegar o pincel, fazer uns cachinhos aqui ainda. Vou apagar aqui algumas partes para encaixar alguns cachinhos, tá? Beleza? Agora eu vou pegar esse pincel também grosso e vou começar a contornar o rosto. É bom fazer essa linha que eu estou fazendo aqui com uma estabilização alta. Eu estou aqui com estabilização 100, tá? Para você ter mais controle do traço. Quando você estiver fazendo áreas menores, você vai ter mais controle do traço se você tirar a estabilização, tá, do teu pincel. E vamos fazer o seguinte, vamos botar uns cílios nela, uns cílios maiores aqui. Eu vou botar uma parte aqui do cílio. Deixa eu ver se fica legal. Eu acho que fica. Ó, vamos mudar agora de ideia. Fiz aqui daquele lado, ficou legal. Eu vou pegar agora meu pincel, ó. E vou fazer um alongamento dos cílios dela aqui dessa parte lateral. Ó, fica mais ou menos assim. Estou fazendo um acabamento aqui no... Vou fazendo o acabamento que... Você pode fazer o acabamento que você achar necessário.
para que um lado fique parecido com o do outro, ó. O outro lado ficou com um cílio mais levantado do que esse. Então eu vou apagando devagarzinho para tentar encontrar uma forma de que eles fiquem parecidos, tá bom? Ó, puxei pra caramba esses cílios dela por cima do cabelo. Achei que não ia ficar legal, mas ficou legal, ó. Deixa eu fechar aqui a franja. E agora eu vou fazer com um pincel menor, aqui ó, em cílios, 2 cílios aqui embaixo, só pra dar uma diferenciada no olhar, tá? Agora, o narizinho dela é como se fosse um D ao contrário, né? Só que meio pra baixo, assim. Vamos lá, vou botar aqui volume nessa linha, dando as correções que eu acho que são necessárias. E ó, aquela linha de rascunho já ficou com um traço bem legal. Essa parte da boca aqui, ó, vai ser muito estranho ter que cobrir isso aqui tudo. Então, geralmente quando você encontrar essas partes aqui no teu desenho, vem aqui e apaga só essa parte. Ah, Bruno, mas isso aqui é um traço que eu fiz lá no rascunho. Não tem problema, tá? Porque se for um traço só, a gente vai conseguir dar volume nesse traço passando o pincel de novo de uma forma mais calma, mais sutil, mais suave. Tá vendo? Bruno, como é que você consegue deixar esses volumes assim, umas áreas mais grossas do que outra? Só passando o pincel por cima do outro. Como a nossa mão não é perfeita, não é uma impressora, naturalmente na hora que você for passar o traço em cima de outro, vai ter essa disparidade de espessuras, né? de posição, que vai dar a impressão que a espessura é mais grossa ou mais fina. Tá? Vou botar aqui uns risquinhos na bochecha, porque ela está muito feliz, está muito alegre. Geralmente eu boto isso nos meus chibis para dar a impressão de que a bochecha tá bem volumosa, sabe? Faço isso aqui, ó. Para dar um destaque maior nessa parte da bochecha. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu geralmente gosto de fazer nas sobrancelhas as imperfeições. É porque eu tenho a sobrancelha muito grande, ó. E aí eu manjo de sobrancelha aqui. Então eu tenho aqui as imperfeições e eu gosto de passar isso para os meus desenhos também. Então, ó, essa parte aqui e essa parte de trás, a parte da frente eu faço uns riscos. Até porque também a Hermione parece que não se liga muito nisso no começo, né, da saga. Pelo menos é o que eu não li todos os livros, mas é o que dá a entender pelo que eu converso com a minha esposa e tal. E eu vou fazer esse efeito aqui passar algumas linhas aqui, só para mostrar um pouquinho de imperfeição na sobrancelha dela, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o corpinho agora, antes de fazer os detalhes do rosto. Vamos fazer... Vamos fazer o corpinho dela. Vai ser assim, ó. Ela vai estar segurando um livro, tá? Esse livro ele não vai ser quadradão, não vai ser que nem uma caixa de cereal, que nem vocês estão vendo aí. Esse livro ele vai ter alguns detalhes que vai direcionar ele para uma coisa mais parecida com o livro do que uma caixa. Então vamos lá. Aqui, de qualquer um dos lados, tá? Você pode fazer isso. A gente vai adicionar, ó, uma área aqui. Um círculozinho, tá? Alguma coisa mais assim, ó. A gente vai encaixar essa ponta com essa. Tá? E aqui, desse outro lado, eu também vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer pra dentro. E não pra fora, ó. Vou fazer pra dentro. Tá? Vou apagar aqui, ó. Apagar um pouquinho aqui. E vou aumentar um pouquinho. Oh, desculpa. Vou apagar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu voltar. Beleza. E vou fazer algumas adições de espessura aqui, de volume. Por exemplo,
eu vou usar, dar um zoom aqui, ó, vou usar essa parte aqui externa para fazer isso aqui, ó. Percebe que eu dei um contorno? É como se fosse a capa do livro, tá? E ele não vai se encaixar aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho, porque a capa do livro, ela passa um pouquinho da parte do papel. E vou apagar tudo que eu tiver aqui, ó, dentro do livro, que não vai aparecer. Oi! Aqui, ó. Você quer descer, amor? Você já desceu hoje. Tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte aqui, ó. Vamos vir até aqui, vamos passar agora, ó. Vamos fazer de novo. Vamos vir aqui até aqui, vamos passar um pouco. E isso aqui vai se tornar a capa do livro, ó. Eu vou apagar todas as linhas que estavam aqui atrás. Deixa eu deixar um pouquinho mais reto, ó. A ideia é deixar um pouquinho mais reto. Tá? E agora eu vou botar aqui, ó, a partir dessa linha aqui e apagar isso aqui, porque é o volume da capa do livro. Agora a gente pode adicionar um marca-página, né? Vamos fazer um marca-página? Vou fazer uma linha aqui, ó, em qualquer lugar, basicamente. Vou pegar aqui, ó, fazer uma linha e saindo dessa linha, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um marca-página aqui, ó. Posso até fazer esse marca-página mais aqui. Gostei mais desse formato. Aí o que eu vou fazer agora? Pô, Bruno, tá na frente do rosto dela. O que eu faço agora? Vou apagar a linha do rosto dela, porque é o marca-página que está na frente. Tá? Vamos fazer mais alguns post-its aqui de anotação. Vamos supor que algumas fitinhas, ó. E vamos apagando a parte de trás. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pintar essa parte aqui toda de preto, tá? E vamos fazer um sol aqui bem diferente. Vamos lá, fazer aqui um círculo, metade de um círculo, né? Vamos lá, fazer de novo, até ficar legal. Pronto, fiz aqui círculo e eu vou fazer assim, ó. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Vai. Foi. Deixa eu... Pra falar que é um livro de magia, parece o livro do Digimon. Fazer uma... Livro não, o emblema, né? Ó, você pode também fazer algumas linhas aqui para falar que são as páginas, mas não bota muita linha não, porque senão vai ficar muito poluído pro desenho Tibi. O desenho Tibi, a gente usa menos detalhes possível para conseguir passar a mensagem e deixar o desenho fofinho. Se a gente botar muita coisa dentro do personagem, muito detalhe desnecessário, vai acabar que vai ficar poluindo muito. O que é o detalhe desnecessário? É o que eu estou fazendo aqui, ó, essas bolinhas, as coisas muito pequenas é bom. É interessante, assim, não é que não pode fazer, dá para fazer, tem muito. Eu já fiz muitas ilustrações estilo Tibits muito detalhadas, mas a proposta do Tibits é uma coisa mais simples. Então, você pode fazer, se você quiser botar mais detalhes, você pode fazer isso aqui, ó, as páginas do livro, ó. Tá vendo? Uma numa direção
e outra na direção vertical. Tá? Vamos lá. O que mais tem pra gente fazer aqui nessa... Vamos fazer os cabelos agora. Vamos fazer o detalhamento do cabelo, depois a gente passa pro interior do rosto. Eu quero fazer por último o interior do rosto, porque como o cabelo vai estar compondo bastante parte da cena, a gente vai ter uma noção melhor de que tipo de volumes a gente vai inserir dentro do rosto. Vamos lá, vamos fazer aqui essa parte de cima, que é a parte da divisão do cabelo dela. Vou pegar aqui o pincel 4, ó, e já vou fazer várias linhas saindo aqui, ó. Qual é a direção dessas linhas? É isso aqui, ó. É a mesma da seta vermelha, fazendo as ondulações e trazendo para cá. Do outro lado, ó, a mesma coisa. Faz as ondulações e traz para baixo. Tá? Vai ser essa o direcionamento do cabelo da Hermione que a gente tá fazendo, que eu estou fazendo aqui. Então, ó, vou trazer todos esses fios aqui. Desculpa. Eu vou trazendo para baixo. Posso trazer aqui também, ó. Vou apagar essas partes aqui que eu não estou usando agora. Vou apagar essa linha aqui também que eu não gostei muito. Vou tentar botar alguns, não vou botar muitos. E já vou utilizar aquele meu pincel maior para fazer o acabamento aqui em cima, ó. Eu faço esse acabamento com o pincel maior porque na hora que eu for pintar, eu vou já utilizar esse pincel maior, essa linha bem acabada, bem definida com o pincel maior, para dele determinar qual espaço vai ser pintado ou não, qual espaço vai ser preenchido ou não. Vai facilitar muito na hora de fazer essa aplicação das cores. Posso fazer a mesma coisa atrás do cabelo? Pode, mas não faz muito não, faz bem pouquinho mesmo. Posso dar um acabamento maior aqui no volume de algumas linhas? Pode, mas não faz muito também. Eu acho que fazer muito vai ficar muito pesado o cabelo, mas eu acho que eu preciso aqui botar alguns fios mais grossos. Vamos lá. Aqui, ó, alguns escados mais grossos só para ter uma diferença maior de outros. Tá? Vamos voltar aqui agora pro rosto dela, pra gente finalizar a line art e já começar a pintar. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, não, falta o corpinho aqui, ó. O corpinho, vamos finalizar aqui o corpinho. Vou passar de novo o pincel mais grosso no contorno do livro, que é um elemento que eu acho que é um elemento que eu quero destacar na ilustração, ó. Então eu passo aqui no contorno do livro, só no contorno, não passa no detalhe não. E como a mão está sobrepondo, eu vou passar aqui no contorno da mão. Tá, vamos fazer aqui os detalhes da roupa. Vou usar aqui o pincel menor. Vou fazer aqui o pescocinho dela, perto aqui do livro. Vou pintar de preto porque essa parte
tá toda debaixo da cabeça, então tem essa sombra aqui, não sei se vocês estão vendo na minha webcam, tem essa sombra mais evidente, aqui é a parte do ombro dela, vou deixar grosso porque em toda a parte do corpo aqui eu também vou engrossar. Só que dessa vez eu não estou engrossando com pincel grosso, eu estou engrossando com pincel fino. Como é que é isso? Eu vou passar mais de uma vez para que eu encontre uma espessura grossa, mas não tão grossa como a do pincel maior, entendeu? Mas ainda assim dê pra separar os elementos, ó. Tá vendo? É mais grosso. Dá pra separar os elementos, mas não é tão mais grosso assim do que o resto. Tá? Agora sim a gente vai pro rosto. Vamos lá, continuar o rosto. No rosto eu vou fazer, ela tá de boca aberta, eu vou fazer aqui na parte de cima os dentes dela. Vou fazer aqui até um pouquinho maior. Não, menor. E vou fazer aqui, ó, os dentes de baixo. Vou fazer aqui, vai ficar mais ou menos a língua, tá? E aí como é que eu conecto os dentes de baixo com a língua? Vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar isso aqui, grudar essa parte lateral do dente aqui e fazer isso aqui, ó, como se fossem os dentes de trás. Tá? Posso pintar essa parte aqui entre o dente e outro de preto, fora a língua. Como é que eu pinto isso? Você pode pegar no teu software de pintura o pincel e ir riscando, ou você pode também pegar o balde de tinta, tá? O balde de tinta, e aí você pode ver no teu programa de pintura se o balde de tinta está com a referência para pintar utilizando só a camada que você está trabalhando como referência, ou você está utilizando todas as camadas. Qual é a diferença? Se o balde de tinta estiver utilizando todas as camadas como referência, como está aqui, ó, múltiplas camadas, se eu tentar pintar uma coisa, ele vai levar em consideração também, ó, isso aqui, ó, péssima, eu vou ter que tirar a tolerância, ó, caramba, aqui em cima, será que é isso? Não, peraí, ó, é isso que eu queria falar. Se você pintar com o balde de tinta, utilizando todas as camadas que estão visíveis como referência, ele vai pegar tudo que está na tua tela e vai tentar preencher os espaços vazios. Se você utilizar somente a tua camada que você está pintando como referência, ó, somente uma camada, selecionar apenas uma camada, o que acontece? Ele vai preencher toda a parte, tudo que tem como área naquela camada que você está fazendo. Só que a gente não vai preencher o rosto, a gente vai preencher essa parte aqui de dentro da boca. Tá? Agora a gente vai fazer os olhos da Hermione, a íris do olho. A gente vai determinar qual vai ser o tamanho do olho da Hermione. Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso pincel, tá? O nosso pincel, mas você pode fazer isso com o pincel, ó, dessa forma. Deixa eu fazer logo para vocês verem. Vou contornar aqui o molde. Tá? E vou ensinar a vocês duas maneiras que eu faço os olhos. Depende muito do dia, porque não é uma técnica específica. Vamos lá. Você pode passar o pincel no contorno do olho, fazer lá a íris. E aí, você pode... Deixa eu pegar aqui um pincel mais grosso. Você pode fazer a pupila. Uma bola no centro, pega o balde de tinta e pinta aqui dentro. Tá? Agora, eu vou aqui no contorno, aqui na lateral, e vou engrossar toda essa lateral do olho, para que eu tenha uma borda muito grossa e bem definida.
Tá vendo? Aqui embaixo também. Tento deixar o mais sutil e suave possível, então vou arredondando tudo que der para arredondar, tá? E aqui eu tenho o primeiro olho dela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o pincel bem aqui, como se fosse uma meia-lua, e vou pegar o meu balde de tinta e pintar aqui. Esse vai ser o modelo o modelo do olho, tá? Isso fazendo só com pincel. Existe uma ferramenta aqui no Clip Studio, que deve ter também no Photoshop. Eu sei que tem no Ibis Paint, no Made Paint não tem, se eu não me engano. Ela é a junção de duas ferramentas. Ó, essa ferramenta em laço, ela seleciona uma determinada área da camada que a gente está querendo utilizar. Eu posso determinar uma área aqui, pegar o pincel e começar a pintar dentro da área selecionada. Ó. Percebe que pintando na área selecionada ele não deixa nada vazar de acordo com a área que eu selecionei. Ó, vamos voltar aqui o processo. A área que eu selecionei é essa, tá? E tudo que eu pintar vai ficar limitado a ela. Vou voltar aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que faz exatamente isso que eu fiz, só que não precisa usar duas ferramentas, é uma ferramenta só, que é a laço fio, tá? Você aperta, se você estiver no Clip Studio, você vai aqui na ferramenta de formas geométricas, tá? Aí tem linha reta, linha curva, um polígono, né? Tem a Bezier, tem a elipse, tem o retângulo e aqui tem o laço fio. O laço fio, ele é uma ferramenta que vai preencher determinada área selecionada, tá vendo? Tudo que eu selecionar, ele já vai preencher sem eu ter que ficar utilizando a ferramenta de seleção em laço, tá? Por que eu estou falando isso? Porque geralmente eu costumo usar essa ferramenta de laço fio para fazer o preenchimento das coisas que eu faço. E aí, quando eu estou fazendo o olho, geralmente eu gosto de fazer o olho já todo preto, porque eu tenho uma noção melhor do volume da íris dentro da cavidade ocular. Então, o que eu faço? Ó, eu já saio fazendo o preenchimento todo, fica tudo preto. Aqui, ó. Porque aqui eu consigo já verificar se tem alguma área que eu quero utilizar ou não. Aqui, ó, eu vou querer utilizar essa área aqui de cima também. E aí percebe que esse olho aqui ficou muito maior do que o outro. Então esse é um dos motivos de eu gostar mais de fazer todo preto, porque eu já consigo visualizar melhor a proporção. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pintar isso aqui tudo de preto e aí eu vou... fica melhor, eu consigo eu consigo me encontrar melhor no volume da íris com essa percepção. Mas se você tiver facilidade com a outra, não tem problema nenhum, fazendo só com pincel, a íris vazada não tem problema nenhum. E aí, Bruno, mas como é que eu chego naquele resultado que você fez mais cedo, ainda agora preenchendo tudo de preto? Vou pegar a borracha, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, vou aumentar aqui a estabilização da borracha, vou fazer aqui uma meia lua que nem eu fiz, vou fazer só a parte de baixo da pupila, tem que estar aparecendo os volumes, tá? E aqui, ó, vou fazer no contrário, em vez de fazer a parte preta, eu vou apagar. Então a lógica aqui vai ser o contrário. Não é preencher, mas sim apagar. Tá? Aí vou pintar toda essa parte aqui. Fazer esse acabamento aqui. Tá? E
vou continuar apagando o resto. Que eu vou chegar no mesmo resultado de antes. Errou, não tem problema. Faz o acabamento. Não fica com preguiça de fazer essa correção, tá bom? Faz logo o acabamento. Vamos lá, mesma coisa aqui. Apagar toda essa área. E vou dar uma engrossada aqui em algumas, fazer o acabamento em algumas áreas. Deixar essa pupila mais grossa. Tá? Vamos lá, a gente já tem aqui a nossa line art pronta, deixa eu até fazer o acabamento melhor aqui, pronto. Já tenho aqui a minha line art pronta. Vou fazer o que? Vou apagar, vou tornar não visível a camada de baixo, que é essa aqui, ó. Vou tirar a opacidade dela, agora eu posso já brincar de fazer meu trabalho com cores. Como é que a gente vai fazer o preenchimento desse desenho aqui? Deixa eu fazer o preenchimento assim. Embaixo da camada de line art, que é essa aqui, que vocês estão vendo aqui na direita, ó, é essa aqui. Eu vou criar uma camada embaixo e vou definir uma cor para a pele da Hermione. Eu vou pegar alguma coisa aqui entre o vermelho e o amarelo, mais ou menos no laranja aqui, um pouquinho pro vermelho, e vou aqui para cima. Pegar aqui uma cor, deixa eu botar mais vermelho. Ó, mais ou menos por aqui. Não precisa ser exato, é mais ou menos por aqui. E vou pegar o meu balde de tinta, vou falar, quero pintar toda essa camada. E pinta a camada toda. Aí você vai utilizar agora uma ferramenta chamada seleção com varinha, alguma coisa assim. Que é essa varinha mágica aqui, que vocês estão vendo, que ela vai selecionar apenas onde eu tocar, tá? Apenas onde eu tocar. Então, ó, ela vai selecionar aqui e eu vou e apago. Seleciono outra parte e apago. Você pode apagar com a borracha também, mas para mim é mais rápido clicar e ir aqui em delete, tá? Qual é a outra parte que não tem preenchimento? Aqui debaixo do cabelo dela, ó. Delete. Pode fazer isso com a borracha também, não tem problema nenhum. Perfeito? Vamos voltar aqui, ó. Deletei toda a parte que eu não vou utilizar. E agora eu vou pintar o cabelo dela, tá? Como é que eu faço a pintura do cabelo dela? Vou fazer a pintura do cabelo dela usando uma camada diferente. Essa camada diferente eu vou usar aqui, ó. Clico uma camada em cima e aplica o efeito Clip Mask, tá? Para clipar, para recortar a camada de cima e deixar ela vinculada à camada de baixo. Vou mostrar na prática para vocês o que acontece. Se eu pegar e fazer uma pintura aqui fora, ó, tá vendo? Ela ultrapassou os limites dessa minha camada de baixo. E qual é a camada de baixo? É essa aqui. Se eu apertar na camada onde está o laranja e apertar o Clip Mask, olha o que vai acontecer. Tudo que eu desenhar só vai ficar visível nos limites da camada de baixo, que é essa minha camada da cor de pele, tá? Deixa eu apagar aqui as coisas dessa camada e voltar lá em arte para a gente se situar. Vou pegar aqui o meu pincel, tá? Vou pegar aqui o meu pincel e vou fazer o seguinte. Eu vou tentar buscar aqui um laranja
pro cabelo da Hermione, será um laranja, mais pra cá, um castanho, acho que esse aqui, o castanho fica melhor, né? Um mel. Vamos lá, vou pegar aqui a minha ferramenta de pincel e vou fazer o seguinte, vou pintar todo esse contorno do cabelo dela, ó. Quando eu era pequeno, minha mãe comprava pra mim uns cadernos de colorir que tinha hidrocor, que vinha com hidrocor, canetinha, né? E aí, como é que eu gostava de pintar? Eu gostava de pintar assim, ó. Eu pintava de hidrocor o contorno e pegar todo o contorno assim que nem eu tô pintando e depois pegava o lápis de cor e pintava aqui dentro. Era como se eu fizesse assim, ó. Cara, tô lembrando muito como era o meu... Eu fazia muito isso. Vocês já fizeram isso também? Só que o que a gente vai fazer agora não é pintar tudo dentro dessa área. A gente vai pegar o balde de tinta e vai clicar aqui dentro para que essa parte possa ser preenchida de uma maneira muito mais rápida. Vamos lá. Vamos fazer todo esse... A gente pode fazer todo esse contorno aqui. Esse contorno que eu estou fazendo lateral, ele é inútil, não precisa. É só para você visualizar melhor a área que eu estou pintando. Toda essa área aqui do contorno. Aqui, ó, contorno do rosto, contorno aqui da parte de trás e a gente prossegue. Tu usa mesa com display? Uso mesa com display. Estou usando uma Ruion 13 canvas. Tá? Ó. Ah, falta a parte aqui da franja, ó. Vamos fechar a parte da franja. Por que eu estou falando de fechar? Eu estou aqui fechando uma área. Se você ainda não conseguir visualizar o que eu estou fazendo, eu vou te mostrar aqui agora, ó. Eu vou tirar a line art para você ver que eu estava fechando uma área específica. Ó, aqui, ó, tá vendo? Fechei uma área específica. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu balde de tinta e aplicar. Acho que a bomba está no cio. Aí ela fica querendo descer toda hora. Pronto, deu para ver que eu fiz uma seleção de uma área e preenchi. Tá? Agora eu posso fazer a mesma coisa no resto. Dá para só preencher, dá para só clicar. Eu gosto muito de pintar mesmo, eu não gosto de só clicar para preencher. Vamos utilizar aqui agora, mas eu vou mostrar como é que dá para pintar só com balde de tinta. Ó. Vamos pintar com balde de tinta. Aqui está selecionado para ele levar somente em consideração a camada que eu estou pintando. Só que eu vou falar para ele assim, olha, não, leve em consideração tudo. Por que levar em consideração tudo? Porque eu quero que ele leve em consideração aquilo que eu já fiz na line art. Então, ó, vou pegar aqui o branco, né? Vou pegar o branco, pegar o balde de tinta e ele só vai preencher aquela área ali, levando em conta a line art. Qual é o problema disso? Porque eu não gosto muito de usar. Porque dependendo da sua configuração,
ele vai deixar umas áreas sem preencher. Aí eu tenho que pegar o pincel aqui, ó, e ficar preenchendo como essa área aqui do olho. Vocês vão ver eu fazendo isso em diversas partes aqui do desenho. Vamos pegar de novo o balde de tinta, ó. Aqui ficou também. Aí eu vou, pego e repasso. Vamos fazer aqui agora no dente. Aí eu pego e corrijo o que dá. Bruno, e como é que você pinta? Eu gosto de pintar, gente. Eu gosto de pintar com laço fio, tá? Eu gosto muito de pintar com laço fio, acho mais rápido. E a partir de agora eu vou pintar com ele, para vocês verem como é que eu faço. A língua é geralmente aqui uma coisa do vermelho pro laranja, bem suave aqui. Mais ou menos aqui no centro, ó. Vou determinar toda essa área. Viu? Tem uma parte branca aqui também, ó, que eu vou juntar. E vou fazer... Deixa eu ver qual é a cor dos olhos da Hermione. Hermione Granger. A escola. Ela tem olhos castanhos, tá? Vamos lá, tem olhos castanhos. O castanho, eu encontro ele aqui entre o vermelho e o amarelo, tá? Bem aqui nessa área da minha paleta de cores. Então eu venho aqui para baixo, aqui para a direita e vou procurar aqui um castanho. Tá? Vamos pintar a roupinha dela agora. Vou pegar aqui um cinza bem escuro, quase preto. E vou fazer todo esse preenchimento aqui, ó. Tá? Agora, como é que eu faço? Agora tem aqui um vermelho que eu tenho que pôr. Que é esse vermelho bem aqui, que eu até salvei. E vou escurecer mais aqui esse cinza. Pronto, vamos pintar agora o livro. O livro eu também vou pegar, vai ficar meio, vai ser meio marrom, mas um marrom mais desbotado aqui talvez. Vamos lá, deixa eu pintar primeiro todo o livro, depois eu vou colorindo ele, ó. Dá pra fazer isso também. Pega o livro, pega o objeto que você está pintando, pinta ele todo de uma cor. Que às vezes isso ajuda, tá? Visualmente ajuda a identificar o que é para pintar e o que não é para pintar. Vamos botar aqui de branco, branco não, vamos falar que ele é um livro mais velho. Vou botar aqui um amarelo meio cinza, vamos ver como é que fica. Perfeito. Aqui, ó, e eu vou preenchendo toda se eu faço, a Catarina está perguntando, você faz toda a cor numa camada única? As cores adicionais sim, ó, as cores adicionais estão numa camada só, mas a cor base ela está numa camada separada, tá? Ó. Vamos continuar aqui no livro. Vamos pegar esse marrom
Vou botar ele um pouquinho para o amarelo e vou aqui para cima, mas não tanto. E aí eu vou ter um amarelo que ele ainda está meio que na família desse marrom aqui. Família é um modo de dizer, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu pintar tudo aqui. Aí eu vou pegar, fazer uma notinha aqui rosa. Aqui, ó. Um post-it rosa. Outro azul. Aqui vai ser azul. Pronto? Beleza. Essa etapa aqui é a etapa das cores, tá? As cores básicas. A cor base e cor adicional que eu chamo. Agora a gente vai inserir alguns efeitos, tá? Quem assiste as lives que eu faço vê que a ordem é um pouquinho diferente, mas são as mesmas configurações. A ordem é um pouquinho diferente porque eu faço de uma maneira mais rápida. Ô, Érica, valeu pela inscrição. Agora que eu vi. Brigadão. A inscrição na Twitch. Cafezinho, 7 horas da noite. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Imagina que as camadas, que você está trabalhando com camadas, e que uma sobrepõe outra, né? E aí eu tenho a camada da linha, a camada das cores adicionais e a camada da cor base. O que dá para fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma camada no meio de outra camada, tá? Vou inserir uma camada no meio de outras duas camadas para criar um efeito que se sobreponha sobre a camada de baixo, mas não se sobreponha sobre a camada de cima. Beleza? Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse efeito? Esse efeito eu vou clicar na minha camada da cor base, clica nela e clica em adicionar camada. É importante que essa camada adicionada esteja com o Clip Masking ativado, que nesse caso, para mostrar para vocês, é essa camada com essa barrinha meio rosa, meio vermelha ativada. Aí o que eu vou procurar agora? Eu vou procurar o seguinte, eu vou procurar aqui o lugar onde eu detecto como é o nome disso? O efeito da camada. Fugi aqui. Eu vou procurar agora onde eu boto o efeito da camada. E o efeito da camada é aquele normal, multiplicar, screen. Geralmente ele fica aqui. Tem vários efeitos no teu software. Tu vai procurar o efeito de multiplicar ou multiply. Aqui, ó. Geralmente fica aqui em cima, perto de cima. Clica em multiplicar. Agora tudo que tu desenhar nessa camada, ela vai dar um tom para escurecer a camada de baixo. Vamos voltar aqui na camada normal. Imagina aqui, ó, que eu tenho essa cor para fazer o efeito que eu quero. Olha como é a cor. Dá para ver como é a cor? Se eu adicionar a essa camada o efeito de multiplicar, olha como é que fica. Ele vai dar uma escurecida, levando em consideração as duas tonalidades. E eu vou chegar numa tonalidade bem legal para fazer sombra. Geralmente eu busco aqui, ó, perto do vermelho e do laranja. Aqui nessa área eu encontro no meu estilo as melhores opções para fazer cores de pele do projeto Tibitos. Vou apagar aqui. E agora que eu já sei o que a camada faz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui para ver qual é a tonalidade da cor e eu vou só acertar aqui essa tonalidade. Pronto, já escolhi aqui. O que eu vou fazer? Nessa camada aqui eu vou fazer as sombras da pele. E onde é que eu faço sombra da pele no Tibito? Sempre no pescoço. Sempre no pescoço. Nas mãos somente um dos lados. Nariz. Debaixo do nariz. No lábio superior. Na parte inferior e na direita da cabeça, do rosto, aqui embaixo.
Aqui tudo que fica sobreposto pelo cabelo. Na franja, ó. E também nas pálpebras. Tá? E também aqui, ó, na parte do cabelo, nessa parte lateral do cabelo. Tá? Essa é a cor na pele. Essa é a sombra na pele. O que eu vou fazer mais? Eu vou botar, vocês devem ver nos meus chibitos, umas bolinhas, umas canduras, né? Não sei se é candura o nome disso, acho que é. Blushzinho para determinar a área da bochecha do tibi. E eu vou usar essa mesma cor, mas como é que eu vou fazer? Cria uma camada em cima de novo, ó, vamos lá para a camada. Cria aqui em cima dessa camada que você já fez em multiplicar, cria uma outra camada, ela também tem que estar com o Clip Mask ativado, tá? Também tem que estar com o Clip Mask ativado. Aí você vai bem aqui, multiplicar, para ser da mesma formatação da outra, e a gente vai determinar aqui a área da bochecha. Determinar a área da bochecha. Eu também gosto de deixar o narizinho também meio avermelhado. Bem avermelhado. Percebe que está bem evidente, está bem escuro? Eu vou aqui em cima na opacidade da camada e eu vou regular a opacidade. Vou deixar bem clarinho, algo em torno dos 20%, 30%, entre 20% e 30%. Fica bem legal. Essa tonalidade, como ela já é clara, ela ficou bem clarinha, eu gostei. Tá? Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Para eu não ficar com um monte de camada aberta, eu vou fazer o seguinte, eu já vou encaixar tudo numa camada só. Ao final a gente só vai ter uma camada, tá? Não vou ficar eu não vou ficar me prendendo muito a várias camadas aqui, ainda mais porque eu estou fazendo vários chibis. Então vamos lá, até também para você se desapegar, você pode fazer o seguinte, faz o seguinte, pega essa primeira camada que você fez aqui do multiplicar. Não é a primeira camada, porque a primeira camada foi essa aqui de cores adicionais. Mas essa última camada que você fez, que está mais próxima, você pega e adiciona e mescla com a camada de baixo. Você vai mesclar, ó. Mescla com a camada de baixo. Agora ela vai ficar toda numa só. O que você vai fazer agora? Vai pegar a camada de cima também, que tem das bochechas, e também vai mesclar na camada de baixo. Agora também é tudo uma coisa só. Agora você vai pegar aqui a camada de cima, você vai mesclar agora com a camada de baixo? Ainda não. Eu vou dar aqui uma dica para vocês, só que é uma dica um pouquinho mais avançada. Um pouquinho só. Só um pouquinho, que é como a gente utiliza pastas para ajudar a gente a dominar determinada área do desenho que você não está conseguindo delimitar. Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui e criar uma pasta. Tá? Uma pasta. Cria uma pasta no teu desenho e aí você vai fazer o que nessa pasta? Você vai pegar a camada de cores adicionais, que é essa aqui, bota aqui, ó, cores adicionais, aqui do lado. Você vai botar essa camada dentro da pasta, tá? Dentro da pasta. Agora, se você apagar a pasta, você vai apagar o que tem dentro dela, que são as camadas de cores. Percebe que essa camada de cor ainda está ativada com o Clip Mask? Nesse momento, a gente não precisa ativar ela com o Clip Mask. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desativar ela, tá? Eu vou desativar ela. Por que eu vou desativar ela? Porque agora vai ser a minha pasta que vai ter o Clip Mask. Em vez de botar na camada, eu vou botar na pasta, tá? E agora a pasta, ela vai ficar vinculada à camada que eu tenho embaixo, que é essa camada aqui da cor da pele, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui uma camada de cores adicionais e eu quero fazer sombra somente nessa área que tem o cabelo, que tem as cores da roupa e tudo mais. Tá? Como é que eu faço isso? Eu crio uma camada em cima dessa camada, mas ainda dentro da pasta.
essas duas camadas novas vão estar dentro da pasta. Aqui, ó. Dentro da pasta. Uma são as cores adicionais e a outra são as sombras das cores adicionais. Sombra das cores adicionais, tá vendo? Essa sombra das cores adicionais, o que eu vou fazer? Como é sombra, eu vou botar em multiplicar. E agora eu vou pegar entre o roxo e o azul, fica à vontade, pegar aqui, ó, entre o roxo e o azul, também aqui nessa área superior na esquerda, que eu vou pegar aqui, ó, uma coisa que é uma camada que me faça, que escureça melhor, aqui, ó. Escureceu legal, tá? E agora eu vou mostrar para vocês qual é a principal característica de usar a pasta. Se eu pegar essa camada aqui, ó, que está em multiplicar e botar sombra, ela vai aplicar a camada que está embaixo. Só que se eu passar dela e for para a área do rosto, que não é dessa camada aqui, opa, desculpa, aqui, ó, ó como vai ficar. Ela não vai aplicar o efeito de multiplicar na camada de baixo aqui da pele. Por que ela não vai aplicar? Porque essa camada ela só está vinculada, ela só está fazendo efeito nessa camada de baixo. Não está fazendo efeito nessa camada que está fora da pasta. Ela só está fazendo efeito nas camadas que estão dentro da pasta. Para não ficar zoado o desenho assim, eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa camada de multiplicar, eu vou aplicar o Clip Mask. Ó. Percebeu? Agora tudo que eu desenho nessa camada, ó, não passa para a pele. Só vai passar para as cores adicionais. E aí eu vou ter um controle muito maior da área que eu boto sombra. Por isso que eu estou fazendo os chips tão rápido. Porque eu organizo nessa pasta aqui. Então vamos lá, vamos fazer na prática. Vamos aplicar aqui, ó, Clip Mask ou recorte. Bota o Multiply e vamos começar a escurecer as áreas de sombra. Vou escurecer aqui, ó, toda essa área de trás do livro. Tá vendo? Do cabelo, da parte do capuz. Vou deixar só essa parte aqui da mãozinha sem sombra. Como é que eu vou fazer os efeitos no cabelo? Vamos pegar um pincel, vamos tirar um pouquinho da estabilização do pincel. Em vez de, deixa eu usar ele em 8, olha como eu vou fazer agora. Vou deixar a estabilização do pincel bem baixinha, quase em 10, quase em 0. Por que eu fiz isso? Porque eu vou pegar o meu pincel e vou fazer o seguinte, ó, vou fazer alguns cachinhos aqui também. Vou fazer alguns cachinhos aqui também, ó. Posso fazer alguns cachinhos. Mas, Bruno, onde é que eu faço essas linhas que você está fazendo? Tem alguma área específica para fazer? Tem sim. Geralmente é a área que não tem a sombra maior, que é o que a gente vai fazer agora. Sombra maior é uma sombra que vai ocupar muito mais área do desenho. Na verdade nem tem esse nome, eu estou falando para vocês fixarem, tá? Aqui, ó, vai fazendo como se fosse umas ondinhas também no cabelo dela, essa sombra. Vamos fazer agora toda a sombra aqui debaixo da franja. Aqui, ó, então essa parte de baixo da franja eu vou fazer como se fosse ondinha, tá? E agora, nessa parte aqui, ó, dessa parte da direita do cabelo, eu também vou inserir uma sombra grandona, aqui, ó, com algumas ondinhas. Do lado da franja, eu também posso pôr, ó. E também posso fazer umas escadinhas aqui, ó. Como se fosse uma nuvem, assim, como se fosse fazendo um cascatinho, tá? Para fazer esse volume no cabelo dela. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, também, vamos fazer aqui
Vamos pegar e fazer sombra aqui, ó. Toda essa parte aqui do meio, imagina que ela tá bem mais escura, ó. Vai ficar assim. Faz a nuvenzinha. Vai fazendo as ondas. Tá? Fiz aqui na maioria do cabelo, agora eu vou pegar de novo o pincel e fazer um pouquinho desse sombreamento entre as franjinhas, bem de levezinho, tá? Não precisa botar muito também não. Aqui, ó. Geralmente esses cabelos mais volumosos dão trabalho mesmo, tá? Para fazer esses detalhes. Mas o resultado final fica bem legal. Aqui, ó. Faz as nuvens, as ondinhas, né? Por que eu tô fazendo essas ondinhas aqui, gente? Porque essas ondas na sombra, como não é uma linha preta, como não é uma linha de line art, ela não fica tão chamativa. Ela dá uma impressão. Então, a sombra, ela vai me ajudar, a camada de sombra vai me ajudar a dar essa impressão do cabelo cacheado só porque eu estou fazendo as ondinhas. No final, quando a gente estiver fazendo o acabamento dessa pintura, já, eu vou mostrar para vocês uma técnica para deixar o cabelo mais detalhado, assim, de uma maneira mais suave. Beleza? Vou fazer onde mais tem sombra. Tem sombra aqui no olho, ó. No olho. Na parte de cima do olho. Tá vendo? Na parte de cima do olho também tem sombra, que eu vou botar. E também eu gosto de botar sombra na parte superior da íris. Aqui, ó, tá vendo? Tem sombra na boca? Tem, ó. Essa parte toda aqui tem sombra, porque o céu da boca tá fazendo sombra aqui. Você também pode fazer uma sombra embaixo do lábio. Bem sutil, bem sutil. Vamos fazer sombra também aqui no livro. Toda essa parte aqui do interior do livro eu vou fazer sombra também. Vou fazer a sombra aqui desse marca-texto. Tá vendo? São alguns lugares que a gente pode sempre buscar para fazer sombra, sabe? Quando a gente vai fazer um desenho padrão. Agora, se você for fazer uma sombra diferente, uma iluminação diferente, aí tem que mudar a tua estratégia. Valeu, Gato-san. Obrigado. É a prática, só é prática assim. Vamos lá. Acabamos o desenho? Ainda não. A gente só botou sombra. Vamos botar um pouquinho de brilho também nesse desenho. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de fazer essa adição de camadas, essa adição de brilhos, lembra que eu falei que quero juntar tudo numa camada só? Vamos fazer assim então. Vamos pegar, como é que eu tenho agora uma pasta, tá? Que tem essas cores e tem sombra. Será que dá pra juntar essas camadas tudo do mesmo jeito? Às vezes pode não dar certo. Sempre é bom começar a juntar as camadas a partir da camada que está mais próximo da camada de baixo, tá? Para que a camada de baixo incorpore a configuração da camada de cima. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui nessa camada que está a pasta, geralmente quando a gente faz uma pasta, a gente tem a opção de criar uma camada a partir da pasta, tá? Seleciona a pasta e você pode juntar tudo que tem na pasta numa camada só. Tem essa opção também. Aqui, ó. Selecionar todas as camadas selecionadas. Ou unir todas as camadas selecionadas, tá? É essa opção que está aparecendo aqui para mim. Se você está vendo na webcam, a webcam está travando, mas eu estou lendo aqui. Unir as camadas, todas as camadas selecionadas. Você pode fazer isso, ele vai transformar tudo numa camada, ou você pode fazer do modo hard, que é o que eu geralmente faço. Tá aqui a minha pasta. Eu primeiro jogo a camada de sombra da cor adicional para dentro da cor adicional, ó, para ficar tudo numa camada só. Percebe que antes, ó, tava em duas camadas, né? Sombra e cor adicional. Eu junto a sombra dentro da cor adicional e vai ficar tudo numa camada só, tá? Aí o que eu faço? Pego essa minha camada e tiro ela da pasta.
tira ela da pasta. Tá? Quando você tirar da pasta, você deleta a pasta. E, ó, tá vendo que tá vazado aqui embaixo? Tá? Você aplica de novo o Clip Mask, ó, para ele ficar certinho, todo pintadinho certinho. Essa é a parte difícil. Vamos lá refazer aqui essa parte para vocês visualizarem. Vamos fazer agora do jeito fácil. O jeito fácil é selecionar a camada e vai bem aqui, unir tudo que está na pasta numa camada só. Aí ele vai unir e vai estar aqui já, tudo bonitinho, ó. Ah, Bruno, vai ficar separado essas pastas? Se você quiser, pode ficar separado. Não tem problema não. Mas o que eu tô falando, mas nesse estilo que eu tô desenhando pro Tibitos, eu já desenho tudo numa coisa só. Eu já desenho não. Eu já uno tudo numa coisa só para não ficar com um monte de pasta e ficar sobrecarregando o meu computador, porque eu vou fazer vários chips ainda nesse arquivo. Então aqui, ó, junto tudo numa camada só. Agora eu só tenho duas camadas. Line Art, ó. Line Art e cores. O que eu vou fazer? Vou juntar. Junta tudo numa camada só agora. Tá tudo numa camada só. Então, se você já sabe chegar até essa etapa, beleza, junta numa camada só que não tem problema. Vamos lá. Eu posso fazer tanto na mesma camada como numa camada acima. Se você tiver com muita... como eu posso falar, com muito receio, você pode fazer numa camada acima, isso que eu vou fazer agora, e depois juntar. Eu vou fazer numa camada só. Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha caneta e vou aplicar o branco como se fosse o brilho em algumas partes do desenho. Quais são essas partes, Bruno? Vai ser aqui, ó, narizinho, parte superior do nariz, só um tiquito. Parte externa da bochecha, 2 pinguinhos também, parte externa da bochecha e lábio inferior, um pouquinho no lábio inferior, pro brilho, tá? Tudo que for pele, eu vou inserir esses pingos brancos para dar brilho. Aqui, ó. Ah, Bruno, ficou um pouquinho em cima da line art preta. Não tem problema, tá? Se você quiser tirar, tira, mas não tem problema. Beleza, vou fazer agora uns detalhezinhos nesse livro que eu acho que vai ficar legal. Como é que eu vou fazer esses detalhes? Seleciono a cor do livro aqui. Pego aqui, tá vendo a minha roda de cores? Vou um pouquinho para cima, para diagonal. Direita para cima. Um pouquinho para direita para cima e afasto aqui, ó, na minha roda um pouquinho para direita. Nesse caso do amarelo, que eu vou fazer aqui agora, ó, vou pegar e fazer uma linha bem aqui, ó. Ficou muito parecido ainda, eu vou clarear mais ainda para ver como é que fica, ó. Dá para clarear mais ainda. Deixa eu ver se fica legal. Ficou legal agora, ó. Meio que para dar um relevo. Não tem problema passar, você está desenhando por cima da line art. Não tem problema passar. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o livro. Vamos pegar aqui o marrom, bota a roda de cores um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima e para a direita. Vamos ver que cor ele traz pra gente. Ficou muito clarinho, vamos ficar mais para cima. E passa aqui, ó, só para dar um tchanzinho, mostrar um pouquinho de relevo. Aqui do outro lado também. Tá? Qual é a outra coisa que eu faço? Agora eu faço o brilho do olho, que é uma coisa que eu curto pra caramba fazer. Pego o branco, pego um pincel maior, pode pegar um pincel maior e faço aqui uma bolona que de um lado só dos dois olhos. Nesse caso, o brilho está vindo da nossa esquerda. De quem você está vendo a aula, está vindo da esquerda. Tá? No desenho é como se estivesse vindo da direita dela. E aí você diminui o pincel para fazer uns brilhos menores. Diminui mais ainda
você vai ter mais controle e domínio dos brilhos que você está fazendo, ó. Tá vendo como ficou? Cara, bota o brilho no desenho, no olho, que dá uma vida diferente no desenho. Tá? Vamos lá, agora aqui, ó, vamos fazer o brilho no cabelo. Vamos pegar aqui o tom do cabelo. Vou pegar minha roda de cores, levar um pouquinho para a direita e para cima e para a direita. Vamos ver aqui que cor ele trouxe. Gostei dessa tonalidade. Que tonalidade é essa? É uma tonalidade menos... Ela não é tão diferente assim da cor. O que eu vou fazer agora com essa tonalidade? Gente, você vai planejar agora o brilho. Você vai passar uma linha aqui de brilho agora na franja da Hermione e também uma linha aqui, ó, na parte de cima, e também pode botar um pouquinho de brilho aqui na parte lateral que tá pegando luz, tá? Vai ficar feio desse jeito? Não. Como é que a gente vai fazer? Bruno, você está fazendo na mesma camada. Posso fazer numa camada diferente? Como eu falo, pode fazer numa camada diferente. Depois você une. Mas tenha essas áreas aqui em mente, que vai ser as áreas que a gente vai fazer o brilho, tá bom? Vou voltar aqui. Vamos lá. Como é que eu vou fazer o brilho desse... Eu vou fazer com o pincel mesmo, ó. Um pertinho do outro. Pode botar só um pouquinho também em cada franja. Não tem problema, ó. Faz os brilhozinhos na franja. Bem de levezinho. Pode fazer um pouquinho aqui no topo também, ó. Tá? Aqui em cima, né? Que a gente estava falando, ó. Ondinho, tá? Faz em formato de ondas. E aqui também, ó, nessa franjinha, só um pouquinho. Tá? Vai ficar bem legal. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que dá pra fazer também, que eu gosto de fazer nos meus desenhos. É o seguinte. Na parte das sombras, que estão as sombras, né? Toda essa parte aqui, ó, que estão as sombras, você pega o conta-gotas, ó. Pega o conta-gotas aqui e captura essa cor, a cor intermediária. E a gente vai fazer uma coisa agora. A gente vai fazer o seguinte, vamos ver se fica legal. Não sei, é tudo teste, gente. Vamos lá. Aqui na parte perto das sombras, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botando uns fiozinhos assim, meio enrolados. Por cima de tudo mesmo, não tem problema não, ó. Acho que até aqui por cima da sobrancelha também fica legal, ó. Aí aqui tem uma parte de luz. Vamos ver se fica legal, ó. Fica legal também. Como o cabelo dela é bem esfumaçado, eu posso fazer isso, que eu acho que fica legal, dá uma textura diferente no desenho. Se você achar que ficou muito grosseiro, tem algumas coisas aqui que eu achei muito grosseiro. Você pode ir corrigindo, ó. Como é que eu estou corrigindo isso se está tudo numa camada só? Eu estou selecionando a cor de trás e pintando por cima. É uma forma também de você fazer essa gestão aqui. Ó, acho que fica legal passar várias vezes também pela sobrancelha, né? Dá uma impressão legal.
fazer o contrário, pegar um pouquinho da cor da sombra e fazer também uns cachos por cima também, para ver se fica legal. Aqui ó, pegar a cor da sombra e fazer uns cachos aqui também. Mas lembra que tem a parte da sombra e a parte da luz. A parte da sombra tu não aventura muito a luz. E a parte da luz tu também não vai encher de sombra. Só um pouquinho. E aí eu tô brincando com essas três cores para fazer um volume diferente aqui no cabelo dela. Beleza? Estamos com o nosso tibi quase pronto. Vamos fazer agora só os toques finais, que é aqueles efeitos de camada que deixa o tibi mais... Fica um aspecto mais fofinho, mais agradável. E antes de a gente chegar nessa etapa final aqui do desenho, que são os efeitos, fica o convite, caso você queira aprender a desenhar tibis comigo. Isso aqui é apenas uma das técnicas, isso aqui talvez seja o mais simples lá do curso, tá? Sejam as técnicas mais simples lá do curso. Tem muita técnica com iluminação, com efeitos de camada, inclusive também técnicas para você aprender a fazer tibi em posições diferentes. E não só técnicas, mas sugestão de treinos, tá? Se você quiser aprender a desenhar tibis comigo, fica aqui o convite, dá uma moral pra mim, olha o link que está aqui na descrição dessa aula, www.comodesenhartibis.com. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar na tua trajetória de aprender a desenhar em estilo tibi, né? Mas saiba que o que você vai aprender lá também serve para outros estilos também, não fica só no tibi. Vamos lá! O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, tenho tudo aqui numa camada só, se não tiver, você pode juntar tudo numa camada só, e agora eu vou botar uma cor atrás. Que cor? Qualquer cor. Vai ficar assim, ó. Vou botar um vermelho lá atrás. Porque agora eu vou ensinar vocês a fazer a arte finalização do projeto Tibitos. Como é que vai ser feita? Você vai criar um contorno, tá, no desenho. Para isso, antes de criar o contorno, você vai aqui no desenho, dá um Ctrl C, Ctrl V, ou então duplica a camada. Ctrl C, Ctrl V. Ó, cria uma cópia. Ou você pode aqui em duplicar camada. Clicar com o botão direito, duplicar camada. E aí no software de pintura também tem essa opção, tá? Deixa eu salvar aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou na camada, tem duas camadas com a Hermione. Na camada de baixo, eu vou aplicar um contorno. Como é que faz esse contorno no Ibis Paint? É lá em filtro, effects, filtro, desenho, aí tem linha por fora, é a linha de contorno. Também ensino isso no curso. Nos outros softwares eu não tenho de cabeça, não sei de cabeça, mas isso é uma coisa que impede você de fazer? Não, você pode fazer dessa forma aqui o contorno, ó. Cria uma camada embaixo, pega aqui uma camada grossa e vai fazendo, ó, de branco. Você mesmo pode fazer o contorno. Eu tenho a opção de fazer isso automático aqui. Como é que faz automático? Seleciona a camada de baixo, tá? Por que a camada de baixo? Porque a camada de cima ela não vai ter essa configuração. Eu não quero que ela tenha essa configuração. E aí eu vou fazer o seguinte, vou na camada de baixo, vou aqui, ó, em propriedades de camada, layer, propriedades de camada, e bem aqui tem um efeito de borda. Eu vou clicar, ó, tá vendo que ele vai criar uma borda? Só que aqui eu tô vendo que eu tenho várias imperfeições que eu não me atentei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar essa camada de cima, porque ela tem imperfeição, e vou apagar aqui, ó, com a borracha. Tô apagando essas áreas que ficaram mostrando coisas na borda. Se não tiver tudo bem desenhadinho, quando ele for tentar aplicar a borda automática, vai aparecer isso. Bora ver se já não está mais aparecendo. Ó, ficou uma aqui ainda. Vamos aplicar de novo, ó, agora foi. Só que essa borda ela vai aumentar, mas eu não vou usar ela assim. Vamos lá, aqui para minha camada, vou duplicar essa camada, aí sim, na camada de baixo eu vou aplicar a borda.
eu boto aqui 25 pixels de borda, para ele ficar grandão, que nem tem em todos os chibitos. E na camada de cima eu aplico o efeito de Clip Mask nela, tá? Aqui na camada de baixo. Porque nessa camada de cima a gente vai mudar algumas coisas. Na camada de cima a gente vai fazer uma coisa diferente, ó. Na camada de cima, a camada de cima, ó, ela não tem borda. Tá vendo? A camada de cima aqui, ó, ela não tem borda. A camada de baixo que tem borda, ó. Então na camada de cima o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Clip Studio, é aqui em Layer, nova camada de correção. A gente, na verdade, é o ajuste do brilho e contraste. Procura no teu software ajuste de brilho e contraste. Ajuste de brilho e contraste. Aqui eu vou botar mais ou menos o brilho em menos 70. Menos 70. Aí vai ficar escuro. O brilho negativo está indo para o preto. Está indo para o escuro. O brilho positivo está indo para o branco. Contraste. Quanto mais contraste... Deixa eu zerar aqui. Vamos lá. Quanto mais contraste, mais vivo são as cores. Quanto menos contraste, mais acinzentado são as cores. Tá? Tenha isso em mente. Aqui no brilho vai estar menos 70, que vai estar bem escuro. E aqui vai estar escuro assim. E aqui no contraste vai estar bem contrastado. Vai estar em mais 70. Tá? É sempre fixo 70. 70 não. Você pode fazer mais ou menos ali. Só para fins só para fins didáticos, isso aqui mesmo, tá? Ok. Aí vai ficar zoado assim. Vai ficar bem zoado. O que você vai fazer? Você vai, se você tiver no Clip Studio, ele vai criar essa camada de correção. Se não, ele vai fazer tudo numa camada só, vai ficar assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um filtro de borrão, borrão gaussiano, tá? Borrão gaussiano, e eu vou espalhar bem, vou deixar ele bem borrado. Vou deixar aqui na minha configuração, fica em 50, mas ele tem que ficar bem borrado assim. Toma cuidado para ele não ficar tão borrado, mas o borrado o suficiente para ainda manter algumas configurações aqui. E aí eu tenho já esse arquivo meio zoado aqui, né? O que eu vou fazer? Vou aplicar o Clip Mask, se não estiver aplicado. Por que eu estou aplicando o Clip Mask? Porque como ele está borrado, ele vai sair dos limites da tua arte original. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar aqui no Clip Mask para ele ficar vinculado somente à camada que está embaixo. E agora a gente vai mudar a propriedade dele de normal para screen ou tela. No Ibis Paint traduzido está tela, mas é screen. Aí ele vai ficar assim, bem claro. Ele vai clarear o desenho. E aí eu diminuo a opacidade para mais ou menos 50. E aí, ó, como posso falar? É um efeito bem sutil, esfumaçado, que ele clareia tudo e espalha um pouco as cores na borda. Ele não fica tão pesado. Você pode aumentar aqui, tá vendo? Ele dá um glowzinho, perfeito. Ele dá um glowzinho, também fica massa. Aqui está em 60%, mas você pode fazer isso de boa. Você pode ir regulando, tá? E aí, junta tudo numa camada só, Xablau. Tem aqui a arte de finalização do projeto Tibitos é essa, tá? Vou aqui agora escolher uma cor para ficar lá atrás. Opa, vou escolher uma cor aqui para ficar aqui atrás, deixa eu ver. Acho que eu vou ficar com verde, para destacar do cabelo dela. Um verde bem forte, tá? E aqui eu tenho a nossa Hermione. A nossa Hermione Tibitos, versão Tibitos, tá, gente? Os links eu vou botar na descrição dessa aula. Essa aula vai estar disponível no YouTube, tá? Assim que a live terminar, quem assistiu ao vivo, beleza. Se você quiser assistir de novo,
vai estar no YouTube. A galera que está assistindo no YouTube já sabe que se quiser assistir comigo ao vivo, só colar na Twitch toda tarde por volta das 2 horas, tá bom? Se você quiser aprender a desenhar tips comigo, www.comodesenhartibes.com. O que é tib? Tib é esse estilo de desenho que você está vendo aqui na tua tela, com personagem com ar mais fofinho, com ar mais infantil, com olho maior, com a cabeça maior, com corpo menor, que é muito utilizado também, fora para livros infantis, né? É muito utilizado também hoje em dia para fazer jogos mobile, porque tipo, ele encaixa, a proporção dele quadrado encaixa melhor na tela, encaixa melhor nos layouts, né? Mas é uma coisa que enfim, tipo, não é agora que o Tib tá ganhando destaque em relação a artes, não só de mangá e anime, mas também de jogos também. Casa muito para você fazer arte de jogo, arte de adesivo, para fazer estampa de camisa, serve pra caramba, dá pra fazer. E tem gente, inclusive, tem tatuador, inclusive, que faz arte só de Tib, né? Tem alguns tatuadores no curso também. Gente, vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa live /aula /vídeo tutorial aqui de como eu faço a finalização dos chibitos. Nesse exemplo eu usei aqui a Hermione, e mais tarde, daqui a algumas semaninhas, se você colar aqui de novo nesse vídeo, você vai ter o link do e-book para aprender a fazer esse modelo do chibito, esse rascunho, essa base do chibito que eu uso para fazer essa coleção, beleza? Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Valeu demais e até o próximo vídeo.